Bom dia, famílias! Tudo bem? Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês para dar continuidade à nossa conversa sobre a leitura para nossas crianças. Dia 23 eu encaminhei um vídeo da Fundação Maria Souto Vidigal, onde eles vêm trazendo sobre a importância do ler para a criança. O que as crianças aprendem e desenvolvem a partir do momento que a gente lê para elas. E hoje eu venho trazer 10 dicas para vocês aí em casa para entender sobre a importância da leitura, como também saber como realizar esses momentos em casa com a sua criança. Sei bastante como está sendo super difícil, a rotina super puxada, tudo muito corrido, é trabalho, é criança, são as propostas, mas digo a vocês, ler para a criança ajuda muito e aproxima demais a relação que vocês têm com elas, com cada um de sua criança aí na sua casa. Isso cada vez mais, esse espaço de leitura entre pai e mãe e fico junto com seus filhos, avós, todos da família, isso fortalece todo o afeto, o carinho, o amor e o cuidado que vocês aí têm pelos seus filhos e filhas, certo? Então, por mais difícil que seja, procure um tempo, um momento que seja para o dormir, mas faça a leitura para a sua criança. Então, vou trazer as dicas para vocês. Dica número 1. A dica número 1 é que você precisa apresentar à criança o livro. Como que eu vou apresentar? Falando o nome do livro, falando quem é o autor, quem é o ilustrador, como nesse daqui. O autor do livro é Manuel de Barros. A história é Exercícios de Ser uma Criança. E as ilustrações são de Antônia Azuma Diniz, Ângela Marilu e Marta e Silva do Monte, que elas fazem vários desenhos aqui neste livro. E por que é importante vocês apresentarem o livro e falar quem é autor, quem é o ilustrador do livro? Porque isso a criança vai construindo um repertório de preferências, tanto de seus livros, como de seus autores, como também dos ilustradores. Então veja como é. Hoje a história é Exercícios de Ser Criança. O autor dessa história é Manuel de Barros. E quem ilustrou, que fez todos os desenhos aqui neste livro, foi Antônia Azuma, Ângela, Marilu, Marta e Silva do Monte. Todas elas colaboraram a desenhar este livro para você. Quando você olha este livro, o que você imagina que tem nessa história? Observe os desenhos. Perguntar à criança, ao ela observar a imagem da capa, é super importante porque isso já está antecipando a curiosidade e a imaginação da sua criança ao que vai vir aqui no livro. Dica número 2. Quando você estiver lendo, acredite na sua criança. É super importante você acreditar nela, pois ela é competente. A sua criança é super inteligente e elas são capazes. Então, nada de mudar o texto. Seguir o que está aqui. Nada de reduzir a história. Siga da forma que o livro apresenta, trazendo o texto e mostrando as imagens, certo? Dica número 3. Leia o livro mostrando para a criança todas as imagens que tem aqui no seu livro. É super importante, porque ao fazer esse processo da criança, ao ler, você ler
e você mostrar o desenho, ela vai estar vendo o escrito e o desenho. Assim, ela vai ajudar a sua criança a entender a história que o livro está trazendo, pois a imagem e o texto escrito, eles se completam. Dica número 4. Use, você aí família, use diferentes tons de vozes para a sua criança quando você estiver lendo. Porque elas conseguem perceber que os personagens aqui nas histórias, eles também têm diversas personalidades. E personalidades diferentes, como também tem vários climas dentro da própria história, né? Então, vou aqui ler para vocês um pequeno momento da história de Léo e a baleia. Ao se aproximar, Léo de repente viu um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa, pensou o Léo. Então você vai mudando a sua voz, porque assim elas vão compreendendo e elas vão seguindo toda essa história, toda a história que traz cada personagem com as suas falas, e elas vão entrando no mundo dessa história. Dica número 5. Histórias de medo, famílias. Devemos ler para as crianças? O que vocês têm a me dizer? Olha, tem este livro, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Bruxa, bruxa, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, vem à minha festa. Miau, irei sim, se você convidar o espantalho. Bruxas, lobo, gigantes ou outros personagens que desperte o medo na criança desempenha um papel super importante. Vocês sabem qual é esse papel? Ajuda os nossos pequenos leitores a trabalhar com o seu medo, com a sua raiva, com as suas inseguranças. E nós podemos ajudar nisso ao ler esse tipo de histórias com esses personagens. Como? Segurando as mãos deles e ajudando a superar o seu medo. Dica número 6. E os livros que só têm ilustrações e não tem nada escrito? E aí, será que é importante também mostrar para nossas crianças? Sim, também é super importante para nossos pequenos, para nossos bebês, como também para nós adultos. Devemos ter contato com esses livros. Ele oferece uma infinidade de universo, grandes possibilidades para a nossa imaginação. Mostre para a criança o livro, observando as suas imagens, né? Passando cada folha, cada página e com muito detalhe, né? Observar nessas imagens os detalhes que o livro ele vem trazendo, as suas cores, as suas formas, né? Juntos vocês vão viajar nessa imaginação. Dica número 7. Tenha paciência. Nem sempre as crianças terão interesse à leitura, mas não desista por isso.
Siga realizando esses momentos aí na sua casa, pois assim vai se criando hábitos. Quando a sua criança aí, ela resistir, sente perto dela, sente do ladinho, aproxime e você pegue o livro e vá folheando e não diga nada, sem falar nada. As crianças, elas se interessam com o que os pais fazem em casa e eles querem muito participar dessas descobertas. Dica número 8. Dê exemplo. Você, família, dê o exemplo. Leia, espalhe livros por toda a sua casa. Fale entusiasmado sobre o que você está lendo no momento das refeições ou em outro momento que esteja toda a família. Isso cada vez mais irá contagiar a sua criança e trará nela a curiosidade para ela poder mergulhar nesse mundo da leitura. Dica número 9. Não podemos esquecer de criar um lugar aí na sua casa. Sim, organizar um ambiente para esses livros literários, né? Esse espaço, ele precisa estar na altura da criança. Nada alto, sempre na altura da sua criança. Pode ser construído com caixas de papelão, caixote de frutas, aqueles de madeira, pode colocar em prateleiras, pode ser feito bolsos também de tecidos, várias possibilidades. Use vocês aí a criatividade. E a dica número 10. Tenha sempre respeito e cuidado por o livro. Este livro, ele pode ser passado também para outras crianças. Então, falem da importância dos cuidados que a gente precisa ter. A importância de como a gente vai folhear o livro, o cuidado de não derramar, de não sujar, de não rasgar o livro, de não amassar, de não jogar na água, pois é algo precioso para a nossa vida. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e que vocês tenham entendido da importância que é o filho de vocês terem acesso ao livro e o quanto a literatura, a leitura, ela possibilita à sua criança diversidades de aprendizados e desenvolvimento através da literatura infantil. Então, o meu grande beijo para vocês e eu quero que vocês me deem retorno. Como foi esse bate-papo? Vocês compreenderam? Quais são as dúvidas? Querem dicas? Mandem vídeos para aqui para mim. Beijo e até o próximo.